Mas nenhum estado, a gente falou isso com o Júlio Croda ontem, anunciou um lockdown efetivo, né? Que a gente pudesse falar, nossa, realmente aconteceu como aconteceu na Europa. Com exceção de uma cidade que adotou uma medida muito parecida com o lockdown, que eles chamam inclusive de lockdown, que é a restrição total de circulação. E isso aconteceu em Araraquara e caiu então o número de casos de coronavírus por lá. Isso no interior de São Paulo. Vamos conversar com o Carlos Borda. Carlos, boa tarde para você de novo. Explica para a gente o que aconteceu e esses números positivos, né? Vamos lá. Marcela, boa tarde a todos. Vamos pensar então, primeiro no período em que a cidade viveu um duro lockdown. Foi de 21 de fevereiro a 3 de março. Então agora, olhando para os números de lá comparados com os de hoje, a situação é a seguinte. Naquela época a taxa média móvel diária era de 189, hoje é de 108, queda de 43%. Quando a gente analisa as internações que acabaram disparando o gatilho para esse plano de lockdown, aí os números são ainda melhores. Naquela época estavam internadas na cidade 247 pessoas. Hoje estão internadas 177 pessoas, a queda é de 28%. Vamos mostrar também um outro ponto que foi recolhido dessa experiência com lockdown aqui em Araraquara. Naquela época de 21 de fevereiro a 3 de março, quando as pessoas faziam os testes para saber se estavam ou não com Covid, de cada 100, 53 positivavam. Hoje, chega a 20%, então uma queda muito interessante. Mesmo assim, a cidade ainda tem, claro, números preocupantes. Existem 15.809 pessoas infectadas aqui em Araraquara e com 269 mortes. Outro problema também que preocupa, e por isso a cidade vem reforçando toda essa vigilância, é a cepa de Manaus. De 100 pessoas examinadas que passam pelas unidades de saúde, em 90 delas, 92 mais ou menos, para ser mais exato, aparece a cepa de Manaus. Então a cidade tem reforçada essa ação para que esses números não caiam. De qualquer forma, ontem, em reunião, as autoridades de saúde aqui de Araraquara comemoraram esse resultado. E elas atribuem tudo isso a essa experiência de fechar a cidade. Naquela época, quando o lockdown foi mais duro, as atividades comerciais foram suspensas. Chegaram ao ponto de permitir que as pessoas só saíssem de casa para irem à farmácia ou então atrás de atendimento médico. Fecharam, inclusive, até os próprios supermercados e as vendas tiveram que encontrar outras alternativas. A cidade agiu dessa forma porque não conseguia mais internar os seus doentes. Muitos eram levados para cidades da região, como Ribeirão Preto, que tem uma boa estrutura médico-hospitalar, mas mesmo diante de tudo isso, começou um colapso no sistema de saúde. A gente sabe aqui, por exemplo, que São José do Rio Preto, para onde foram pessoas aqui de Araraquara, não tem mais vaga para receber essa gente. Então fica uma situação muito complicada e agora, com o lockdown, a cidade começa a respirar com mais alívio. Voltamos ao estúdio. É esse o resultado que todas as cidades que estão adotando medidas restritivas querem ter também. Obrigado, João, pelas suas informações.